Olá, tudo bem? Me diz uma coisa, alguma vez você já ficou muito triste e alguém chegou para você e falou assim: "E caramba, você está deprimida?" Provavelmente isso já aconteceu, né? É porque esse termo depressão ou deprimida acabou entrando no senso comum como uma tristeza muito grande. Quando a gente vê a pessoa muito abatida, muito triste, a gente pergunta se ela está deprimida e não se a pessoa está triste. O problema com isso é que isso acabou banalizando a depressão em si, a depressão como doença. E a depressão é uma coisa séria que precisa ser tratada, é uma doença, e quando a gente banaliza nesse sentido, a gente acaba negligenciando o que de fato é a depressão na pessoa. Então, nesse vídeo, nós vamos entender um pouquinho mais o que é a depressão, os sintomas, como que a gente pode diferenciar a depressão da tristeza profunda e saber como lidar com isso melhor, porque é muito importante. A depressão, se ela não for cuidada, ela vira uma coisa muito grande, uma bola de neve, que pode levar até a pessoa à morte, e morte por suicídio. Então é importante a gente entender bem o que é depressão e o que é uma tristeza profunda para correr com o tratamento, correr com os cuidados que a pessoa precisa para se livrar dessa depressão. Então vamos dar uma olhadinha nisso nesse vídeo. Eu sou Nairlene Brasil, eu sou psicóloga e também sou teóloga e estou aqui para ajudar vocês a lidarem com esse tipo de doença, que é a depressão, distinguir, saber o que é depressão e tristeza e ajudar as pessoas que estão passando por esse momento a se cuidar. Vamos lá? O que é depressão? Vamos começar falando da depressão através do seu significado, da definição da palavra em si. A depressão é uma palavra latina que quer dizer aterrado, abatido. E parece que é mesmo essa característica que as pessoas em depressão apresentam, né? De estar um pouco aterrada, assustada com tudo, abatida, desestimulada, desanimada. Elas parecem assim uma grande represa de negatividade. E coisas como pensar, agir, sentir, parece sempre muito pesado, muito dificultoso para essas pessoas. A depressão, ela assumiu uma proporção tal no mundo que ela é chamada o mal do século. E, de fato, a OMS, que é a Organização Mundial da Saúde, ela fala que atualmente no mundo existe cerca de 19% de pessoas deprimidas, em depressão. Isso significa mais ou menos que entre 5 pessoas tem depressão. Para ver o grau, o nível, né, de extensão que a depressão já tomou hoje em dia. Depressão é uma doença? A depressão, ela é uma doença crônica. Doenças crônicas são aquelas que persistem por mais de 6 meses. Algumas vezes essas doenças acabam acontecendo, aparecendo durante toda a vida de uma pessoa. Isso é o que caracteriza a cronicidade da doença. E a depressão é uma doença crônica. É mais ou menos tipo ter uma hipertensão, diabetes, todas essas doenças são doenças crônicas que a pessoa adquire e ela persiste ao longo da vida dessa pessoa. A depressão ela é caracterizada principalmente por alterações de humor, grandes tristezas, desinteresse, né, pelas coisas que antes davam prazer e aí de repente acabam não mais sendo prazerosas. E aí aqui vale uma observação. A tristeza profunda está dentro da depressão, mas nem toda tristeza profunda significa depressão. A gente vai ver mais adiante como distinguir uma da outra, ok? A classificação do CID, que é o Código Internacional de Doenças, ele fala sobre vários níveis, sobre pelo menos 3 níveis de depressão. A depressão leve, moderada e a depressão grave. A depressão leve, ela é facilmente detectada e, se tratada logo de imediato, ela não assume essa característica de cronicidade. A depressão moderada já exige mais um olhar atento, remédios, medicação, e a grave, obviamente, exige um tratamento bem mais profundo e bem mais intenso.
Vamos ver também que a depressão, ela tem vários tipos. Ela não se caracteriza só como depressão única, mas a depressão, ela aparece em várias formas, em vários tipos. Vamos ver quais são esses tipos. Tipos de depressão: transtorno depressivo maior, depressão bipolar, distimia, transtorno depressivo persistente, depressão pós-parto, transtorno disfórico pré-menstrual, transtorno afetivo sazonal, depressão psicótica e transtorno depressivo induzido por substâncias ou medicamentos. A diferença entre esses vários tipos de depressão está na duração, na causa e também na intensidade dos sintomas. Então, eles guardam praticamente os mesmos sintomas, mas se diferenciam pela duração dos sintomas, pela intensidade e também o que causou cada um desses tipos de depressão. Qual a diferença entre uma tristeza profunda e a depressão? Agora sim, vamos falar sobre a diferença entre depressão e a tristeza, ou a tristeza profunda. Na verdade, a principal diferença está na duração. A tristeza profunda ela é quase que momentânea e se refere a um fator, a uma situação específica. Você fica triste, em geral, você pode ficar triste alguns dias, uns 20 dias, até mesmo um mês, pode ser considerado uma tristeza profunda. Mas passado esse período, né, se essa tristeza persiste por mais tempo, se prolonga e a pessoa não melhora e a pessoa começa a perder o prazer por atividades que antes ela tinha prazer, né, isso tudo vai caracterizar que já não é tão uma tristeza, já deve ter alguma coisa a mais além disso. Então, a tristeza profunda, ela vem por coisas muito pontuais, né? Por exemplo, um luto. Nós ficamos durante um bom tempo em tristeza profunda. E aí, é muito importante nessa questão do luto se verificar o seguinte: quando a pessoa entra em luto por perda de algum parente, de algum amigo ou uma pessoa muito importante, esse luto coloca a pessoa em tristeza, mas essa tristeza não vai além de, por exemplo, 2 anos. Ou seja, os estudiosos, os estudos que são feitos a respeito do luto, eles dizem que uma duração de luto de até 2 anos é considerado normal, é considerado aceitável. Passado esse período, já começa a se imaginar que existe alguma coisa mais além do luto, né, que já pode ter uma depressão, ter desencadeado uma depressão. Então, o luto, ele começa com uma tristeza profunda e que a gente pode até aceitar que essa tristeza se prolongue durante algum tempo, mas não exatamente sendo uma depressão. Veja, o luto, quando a gente fala sobre a tristeza do luto, durante esses 2 anos, a pessoa está em luto, a pessoa lembra, a pessoa chora, mas nada disso impede que a pessoa saia, se distraia, trabalhe. E aí você nota bem que é uma questão de luto e não uma questão de depressão. Se isso começar a fazer com que a pessoa paralise a sua vida cotidiana, aí a gente já pode pensar numa depressão. Então, basicamente, a depressão e a tristeza profunda têm como principal diferença a duração. Uma tristeza profunda, ela não dura muito tempo, né? Logo depois a pessoa vai indo, se recupera, se distrai com outras coisas. A depressão não. A depressão, ela começa a durar mais tempo, essa tristeza dura mais tempo e começa a paralisar a pessoa. A pessoa não tem mais prazer de viver, de agir, de trabalhar. Essa é a principal diferença, ok? Quais os sintomas? Agora vamos falar especificamente dos sintomas da depressão. Então, como a gente viu, né, a tristeza profunda e a depressão, elas parecem que têm o mesmo sintoma. E aí a principal diferença entre uma e outra, e nos sintomas que apresentam, é justamente a intensidade. Só que a depressão, ela guarda
um fato além. A depressão, ela começa a incapacitar a pessoa. A pessoa sente um cansaço muito grande, desinteresse, coisas que antes eram animadoras, que ela sentia um enorme prazer, ela não tem mais, coisa que a tristeza profunda não faz. A pessoa pode até momentaneamente não querer fazer alguma coisa que antes dá prazer, mas logo depois ela acaba fazendo. Ela não perde o interesse. A depressão, sim, a depressão faz com que a pessoa perca esse interesse. Além disso, vale dizer que os sintomas iniciais, apesar de semelhantes, eles não têm, apesar de semelhantes com a tristeza profunda, na tristeza eles não têm essa duração. Então, quando você perceber que esses sintomas estão durando mais do que uma semana e que nessa semana, né, nesse desencadear dos sintomas, a pessoa começa a não ter vontade de fazer algumas coisas, de comer alguma coisa, de sair, de passear, de estar com amigos ou estar com pessoas que ela ama, aí sim, aí já é um bom alerta para a gente perceber que passou de uma tristeza e agora é uma questão de depressão. Então, sempre quando isso durar muito e começar a incapacitar a pessoa, nós temos que já desconfiar que não é mais uma tristeza, e sim já passou por uma depressão. Bom, além disso, vamos ver outros sintomas. Sintomas da depressão: sensação de vazio, irritabilidade, dores e alterações no corpo, problemas de sono, perda de apetite, falta de concentração, pensamento de morte ou suicídio, abuso de álcool e outras drogas, lentidão, choro, perda de memória, desesperança, sentimento de inutilidade. Vale dizer que uma pessoa em depressão, ela pode apresentar todos esses sintomas que nós vimos, ou pelo menos 2 deles já podem ser um indicativo de depressão. Então, dependendo de pessoa para pessoa, ela pode apresentar todos os sintomas, alguns deles, só 2 ou 3 deles. O importante é observar quando esses sintomas estão prolongados, durando mais do que devem durar. Isso a gente precisa ficar bem alerta para saber distinguir que a pessoa, quando a pessoa está só triste ou quando a pessoa está em depressão, ok? Como distinguir a depressão na adolescência? A adolescência é uma fase bem difícil do ser humano. E nós, adultos, às vezes esquecemos como nós éramos quando adolescentes. Essa fase é muito difícil porque o adolescente é uma pessoa em desenvolvimento. E ele apresenta características tanto infantis quanto de adulto. Ou seja, ele não se entende bem nem mais como criança, mas também não se vê como um adulto. E o interessante é que o adulto também não consegue entender muito bem o adolescente, né? E algumas vezes as pessoas ficam assim, preocupadíssimas ou muito aflitas com a adolescência, né? Como tratar um adolescente? Às vezes ele é criança, para algumas coisas, não, você é muito criança. Para outras coisas a gente fala, poxa, você já não é criança. E aí como é que fica isso na cabeça deles, né? Então a adolescência, ela guarda coisas assim bem marcantes. E é claro que a principal marca da adolescência são as transformações hormonais e físicas e corporais, né? O corpo do adolescente não é mais um corpo de uma criança, mas também não é um corpo totalmente formado de um adulto. Tudo isso mexe muito com a cabeça do adolescente e, consequentemente, do adulto. E o adolescente, às vezes, ele tende a ficar assim mais recluso, mais inibido, mais calado. E aí as mães, os adultos, para tentar estimular, né, o adolescente, fala assim, bora, vamos reagir, faz alguma coisa da sua vida, vai agir alguma coisa na sua vida. E aí o adolescente às vezes não consegue, ou consegue, às vezes ele dorme demais, às vezes dorme de menos, é uma confusão danada. Então, como distinguir, né, uma depressão no adolescente? Porque parece que tudo que acontece na vida do adolescente é adolescência. Esse é adolescente, coisa de adolescente, né? E às vezes não é. Às vezes o adolescente está em depressão.
Então, a distinção da depressão no adolescente fica muito difícil para o adulto, mas dá para a gente perceber isso, porque o adolescente, ele tem as suas características, né? Ele tem as coisas que ele gosta de fazer, as coisas que ele gosta de estudar, ele tem as coisas que ele gosta de comer. Então, quando os pais ou responsáveis percebem que o adolescente já não tem mais interesse nessas coisas, isso é um sinal de alerta. Isso já pode ser uma suspeita. O adolescente, ele fica mais recluso, mais tímido, mas aí ele começa a intensificar isso. Muitas horas dentro do quarto, trancado, as músicas que ouve, choros sem porquê nem porquê, isso pode acontecer e, consequentemente, a duração disso. Porque apesar de ser um adolescente, a mudança de humor é visível e muito intensa no adolescente. Algumas vezes ele pode apresentar esses sintomas, esses mesmos sintomas que a gente já viu, por um tempo mais prolongado. E aí o adulto já pode desconfiar que ele está numa crise ou numa início de uma depressão. Então, é importante saber que no adolescente vale a mesma coisa que a gente viu anteriormente. Verifique a duração dos sintomas, verifique se ele está tendo prazer nas coisas que antes ele tinha prazer ou que esse prazer já não existe mais. Verifique a disponibilidade dele. Eu estou cansado demais, dormindo demais, não quero ir para a escola, não tenho vontade de ir para a escola, não me dá prazer estar com meus colegas. Tudo isso tem que estar alerta também nos adolescentes. Então, para os pais de adolescente, é importante que você também observe bem, fique bem atento ao adolescente, a como que está gerando essa adolescência e não fique na tendência de achar que ele é preguiçoso, né? Por isso que ele está aí, é da coisa de adolescente, ele está preguiçoso, por isso só vive dormindo, só vive trancado. Não, fica atento a isso. Pode ser que seja assim, né? Preguiça ou sei lá, coisas de adolescente, mas pode ser que não. Então, vale a pena um olhar atento ao seu adolescente, né? Se isso se prolongar muito, se uma coisa que ele fazia antes e que gostava e agora ele não faz mais, já é um sinal, né? Conversa com ele, verifica, leva num psicólogo. Pode ser realmente coisa de adolescência, mas pode não ser. Melhor é correr logo com isso, tá bom? Como distinguir a depressão em idosos? Olha, tal como nos adolescentes, também é muito difícil se perceber ou detectar a depressão em idosos, porque os idosos também passam por transformações corporais e hormonais significativas. Então, as pessoas a partir dos 60 anos, que são pessoas consideradas idosas, né, já é considerado idoso, ela também passa por modificações corporais e hormonais que são significativas e que podem levar a uma depressão ou a um humor, a mudanças de humor. Então, também é um pouco difícil se detectar a depressão no idoso. O idoso também tende a ficar mais recluso, mais quietinho, né, mais introspectivo, e aí a gente não consegue verificar a depressão em si. Mas é importante ver que quando o idoso entra em depressão, ele começa a falar um monte de sintomas, por exemplo, que quando você leva ele no médico e clinicamente não tem nada, né? Eu tenho dor de cabeça, eu tenho dor no corpo, eu estou muito cansado, eu não tenho insônia. Aí você leva o idoso ao médico, leva no geriatra. E aí o geriatra faz um monte de exames e não tem uma causa sequer nisso aí. Isso, no idoso, pode ser um indício de depressão. Fora isso, tem, como a gente viu nos adolescentes, a percepção do comportamento do idoso. Por exemplo, as pessoas idosas, elas tendem a comer mais, né, a se alimentar mais. Um idoso que não quer comer, não se alimenta, não está com fome, começa a perder peso, né, começa a ficar mais magrinho, mais fechado, pode ser um indício de depressão. Então, todos esses fatores, todas essas observações
Se for detectado no idoso, é a hora de levar ele para um psicólogo, para um psiquiatra, para fazer uma investigação mais profunda. E aqui vale uma observação: a depressão, ela não tem um exame específico, um exame laboratorial que detecta, olha, está com depressão. Não existe isso. Então, para se detectar ou para se diagnosticar a depressão, é preciso ir ao psiquiatra ou ao psicólogo ou a ambos, para que esses profissionais, dentro da competência deles, eles consigam identificar, né? Vão fazer uma série de perguntas e, dependendo das respostas, eles podem dizer, olha, realmente é uma depressão, não é uma depressão, e até falar sobre o grau da depressão, leve, moderada ou grave, como a gente já viu que existe, tá bom? Então, para o idoso, vale o mesmo cuidado que o adolescente. O olhar atento, o olhar significativo em direção a ele, para verificar se algumas coisas que ele fazia antes, ele perdeu interesse, alimentação, se esses sintomas de reclusão, de estar mais fechado, se estão prolongando mais do que deveriam, né? Então, tudo isso é importante para você também conseguir detectar a depressão em idosos. Qual a relação da depressão com o suicídio? Bem, a depressão, ela guarda uma relação estreita com o suicídio. A gente costuma dizer que a depressão, se não for tratada e virar uma depressão grave, ela leva à morte. Mas essa morte não é um fator por doença, ou seja, a depressão, ela não provoca fatores como ataques cardíacos, o AVC, né, exceto se a pessoa já tiver essa predisposição. Mas a depressão em si, ela não leva a esse tipo de desfecho. Porém, ela leva a um desfecho muito ruim, muito sério, e que muita gente assim tem pavor de falar, né? Não é muito estudado, né, porque guarda 1000 tabus, tanto religiosos quanto sociais, que é o suicídio. A depressão, quando ela chega a um nível grave, a pessoa começa a ter pensamentos de morte, de morrer. Ou seja, aquela represa de negatividade que a gente falou lá no início, todas aquelas sensações de não consigo, não quero, não estou disposto, tudo isso vai colocando a pessoa numa situação de incapacidade e levando essa pessoa a pensamentos sabotadores do tipo, eu sou inútil, eu não sirvo para nada, eu só vivo para baixo, só vivo depressivo. Daí há uma evolução dos pensamentos para melhor seria se eu morresse, que bom seria se eu morresse, e se eu morrer? E se realmente eu conseguir me matar? E isso é uma questão emocional mesmo, e também é uma questão física. Toda a questão hormonal, toda a questão de metabolismo, de neurologia, de neurônios, né, começam a provocar essa decadência física e emocional. E aí a pessoa sente a depressão como uma coisa tão pesada, um fardo tão pesado, insuportável. Eu não aguento mais, eu não consigo mais conviver com isso. Melhor seria se eu morresse. E aí, daí para o pulo do suicídio é um passo, é muito rápido. Então, nunca, jamais negligencie quando a pessoa fala assim, eu quero morrer, né? Estou com vontade de morrer, melhor seria se eu morresse. A gente fica tão assustado com esse tipo de coisa, né? E isso dá uma sensação tão ruim, a gente tem a tendência de falar assim, para de falar bobagem, que morrer que nada, né? Tá querendo aparecer, tá querendo que a gente fique aí tratando você, mimando você, por isso você tá falando que quer morrer, é uma chantagem emocional que você tá fazendo. E olha, em questão de depressão, não é chantagem emocional. Leve a sério esses pensamentos das pessoas que dizem eu quero morrer, seria melhor se eu morresse. Se a pessoa verbalizar isso, pode apostar que dentro de uma depressão ela absolutamente está querendo chamar atenção. Ela está realmente com esse desejo e para ela concretizar isso é muito rápido. Então, chegou a esse nível,
corre com a pessoa para o psiquiatra, para o psicólogo. Já deveria ter ido, né? Quando a depressão aparece, mesmo que ela seja leve, já é melhor correr para um psicólogo, para um psiquiatra, que aí a gente consegue uma cura, um tratamento que leve a pessoa não ter mais aquilo durante um bom tempo ou nunca mais ter. Mas se isso vira uma depressão moderada e depois uma grave, aí já é mais complicado. E aí a pessoa que tem esses pensamentos, ela precisa de uma vigilância constante, 24 horas por dia, seja pelos pais responsáveis, pelos cuidadores, no caso de idosos, a pessoa tem que estar sempre atenta e vigilante a todos os atos, ações, movimentos que a pessoa faz. Claro, de uma forma discreta, para não deixar a pessoa muito constrangida, mas precisa ser feito. E é claro, óbvio, levar imediatamente para o psiquiatra, para o psicólogo, para que haja uma medicação, um tratamento e a pessoa saia dessa crise, desses pensamentos mórbidos e perigosos, tá bem? Tratamentos. Psicoterapia, psiquiatria, meditação e terapia ocupacional. Bom, e aí vamos falar sobre os tratamentos. A pessoa está em depressão. E agora? Como que nós podemos fazer para ajudar? Que tipo de tratamento? Né? Para onde levar? O que fazer? A princípio, 2 tratamentos são fundamentais: psicoterapia e o médico, a terapia medicamentosa. A terapia medicamentosa para depressão é dada pelo psiquiatra, em especial. O neurologista também pode detectar isso, mas o psiquiatra é o mais indicado. E olha, a depressão é uma doença que precisa dos 2 tratamentos. É mandatório. Psicoterapia e também a terapia medicamentosa. A depressão precisa ser tratada também com remédios. Se fizer uma ou outra coisa, funciona? Até pode funcionar. Não sendo uma depressão grave, até pode funcionar. Mas aí vai demorar um pouco mais a pessoa se recuperar, a pessoa ficar bem. Então, assim, detectou a depressão em alguém, ou até em si mesmo, né? Corre para o psiquiatra, corre para um psicólogo, faça uma psicoterapia, peça ajuda para alguém, né? Porque é importante esse tratamento e é importante tomar medicamentos. Então, o tratamento começa na depressão, o tratamento começa com a psicoterapia e também a psiquiatria. Mas existem outras coisas que podem ser agregadas aí que ajudam. Então, vale o velho mantra, né, de todos os médicos: uma alimentação saudável, exercícios físicos. A meditação é muito bom porque ajuda a afastar aqueles pensamentos negativos, lembra? Aqueles pensamentos até de suicídio, de morte, de morrer. A meditação ajuda para que esses pensamentos, se eles aparecerem, a pessoa consegue colocar eles de lado, consegue controlar esses pensamentos. E também, assim, terapia ocupacional é muito bom, porque ajuda a pessoa a ter uma atividade, a não ficar prostrada o tempo todo, porque essa questão de ficar, não tô afim, não quero, não consigo, quanto mais a pessoa faz isso, né, mais isso provoca essa inércia. Então, é importante que a pessoa tenha pelo menos um movimento para que essa inércia, esse cansaço, esse desânimo passem, vá embora. Então, terapias ocupacionais são ótimas, coisas como palavras cruzadas, ler um livro, escutar uma música, fazer algum joguinho, pode ser até um joguinho de celular, pintar, colorir, algum trabalho manual, tudo isso também pode ajudar no tratamento da depressão. Mas, basicamente, psicoterapia e a terapia medicamentosa com o psiquiatra são mandatórios. E sentiu que a pessoa está em depressão, é urgente que ela vá até esses profissionais. Urgente, para que a depressão não comece a se intensificar, virar grave e até levar uma pessoa para a morte. Tá bom?
O que a Bíblia fala sobre depressão? Pois é, o que diz a Bíblia sobre a depressão? Embora não exista na Bíblia especificamente essa palavra depressão, nós podemos ver em alguns momentos que alguns personagens bíblicos passaram por momentos de uma pequena depressão, uma depressão leve, aquela que é bem confundida com a tristeza profunda. Então, tem alguns versos na Bíblia, né, que podem detectar e imaginar, né, a gente pode suspeitar que ali o autor daqueles versos está passando por uma depressão leve. Então, por exemplo, em Salmo 18,4, o salmista fala assim: tristeza de morte me cercaram, e torrentes de impiedade me assombraram. E no Salmo 119, 28, ele fala assim: a minha alma consome-se de tristeza, fortalece-me segundo a tua palavra, né? Já é o pedido de ajuda ao Senhor. E por aí vai, né? O importante é dizer que a Bíblia não, e na Bíblia não há um trecho sequer, um momento sequer, que ele fale que essa tristeza profunda, essa depressão leve, são falta de fé. Então não existe isso. Então, se alguém disser para uma pessoa que está deprimida, ou você disser para alguém, está em depressão, olha, é falta de fé. Se você confiar em Deus, né, nada disso acontece. Olha, isso não é bíblico, tá? Depressão é uma doença como outra qualquer. E nenhuma das doenças que a gente tem significa falta de fé. Nós estamos no mundo, lembra que Jesus falou? No mundo tereis aflições. Né? Então, nós estamos no mundo, as doenças acontecem, as coisas acontecem, isso não é falta de fé, é uma doença que precisa ser tratada, que precisa ser cuidada. E aí a Bíblia, né, ela exorta, ela indica que mesmo no momento de tristeza, nós temos um Deus que nos protege, que nos guarda e que sabe muito bem o que é isso, que sabe muito bem o que é essas dores. Jesus Cristo veio aqui e sofreu todas essas dores por nós. Então, ele sabe muito bem o que nós estamos sentindo. E aí Jesus completa, né? Tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Né? Tenha certeza que eu sei o que você está passando, o que você está sofrendo, mas eu digo que eu estou com você. Nunca te abandonarei, jamais te abandonarei. Uma das passagens bíblicas que podem denotar uma depressão, que muitos estudiosos identificam a depressão ali explícita, é no caso de Elias. Então você pode ver essa história em 1 Reis 19, né, que Elias se sente tão mal que ele se isola, ele vai para uma caverna, né, e ali ele fala assim, poxa, eu queria morrer, né, já não aguento mais isso, eu não aguento mais toda essa tristeza que eu vejo e que me envolve, eu queria morrer. Então, alguns estudiosos dizem que ali Elias estava tendo um momento de depressão. E veja como a providência de Deus foi muito, muito propícia, né? E Deus fala para ele assim, olha, eu estou contigo, seja firme, né? Eu estou aqui junto, né? Não fica entristecido com nada. Né? Então, alguém que tem a depressão, você pode falar de Deus, de Jesus Cristo. É claro que a pessoa vai dizer assim, tá legal, parece simples para você, né? E é verdade, às vezes a gente acha que é muito fácil resolver tudo na vida dos outros. E é muito fácil resolver a depressão, basta não ficar deprimido. Mas não é assim. A pessoa não sente dessa forma. Então, para uma pessoa deprimida, para você falar de Jesus Cristo, para falar de Deus a essa pessoa, é para dizer assim, olha, Deus sabe muito bem o que você está passando. Deus sabe muito bem o que você está vivendo, né? Por tudo isso, Deus também passou, Jesus Cristo também já passou. Mas fica seguro, fica firme que vai dar certo, vai passar. A gente vai te ajudar, né? Vamos lá, vamos com força, eu estou junto, eu estou perto e Deus também está. E isso é muito importante. Lembra no Salmo 23, né, que o salmista fala assim, ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, né, o Senhor está comigo, teu cajado e tua vara me consolam. Isso mostra exatamente que Deus sabe os momentos que você está em tristeza profunda, que você entra em depressão, né, que você está doente de alguma forma, mas Ele não te abandona. Então, o que a Bíblia fala sobre a depressão é que
Ela existe, é um fato, mas Deus está junto, está perto, como em qualquer outra doença, né? Deus pode curar, Deus pode aliviar isso. Então, lá naquele tratamento, né, todos os tratamentos que a gente falou, inclua também a oração, inclua a leitura da Bíblia, que isso pode ajudar bastante. A Bíblia tem muitos textos em que ela nos dá esperança, nos dá confiança de que um futuro melhor, né, a cada dia, a cada momento vai acontecer. E isso ajuda muito a pessoa em depressão. Então, crer em Jesus Cristo e ler a Bíblia e confiar, né, que Deus está ali, está perto, é uma forma de também vencer a depressão. Conclusão. Olha, depressão não é uma brincadeira. Como a gente já falou várias vezes, depressão é uma doença. Mas é uma doença que tem tratamento. E se ela está no início bem leve, ela pode ter até cura. Então é importante que você não se sinta envergonhada de sentir, de dizer que está com depressão, né? De assumir que está com depressão. Isso até é muito importante, porque a partir do momento que você assume, você já busca o tratamento. E, como já falamos várias vezes, o tratamento da depressão logo no início, logo enquanto ela está nessa fase leve, é muito importante para o alívio e para a cura até. Então, não se sinta envergonhada, não ache que é falta de fé se você está vivendo um momento de depressão. Não sinta isso. A depressão é uma doença, como qualquer outra, e que precisa ser tratada e que tem tratamento. Que bom que tem tratamento. Então, é importante isso. Não confunda tristeza profunda com depressão, né? Ambas levam, a depressão contém uma tristeza profunda, mas nem toda tristeza profunda é uma depressão. Então, verifique só a intensidade e a duração dessa tristeza profunda. Passou dos limites aceitáveis ou do tempo aceitável, já começa a desconfiar. Já é hora de buscar um tratamento, já é hora de buscar uma solução para tudo isso. Então, olha, acima de tudo, oração, confiança em Jesus Cristo, creia que nada passa desapercebido aos olhos de Deus. Ele sabe o que você está passando, o que você está vivendo, e Ele vai ajudar muito, muito, muito a você se recuperar, a você se safar, se livrar dessa depressão. O importante é que você se trate. O importante é que você não banalize o que você está sentindo. O importante é que você entenda o que você está sentindo e busque ajuda. E para as pessoas que estão lidando com alguém idoso, adulto, adolescente em depressão, então não negligencie as coisas que eles falam, não negligencie os sintomas. Não pense que é bobagem, que tem que levantar a cabeça, sacudir a poeira, dar a volta por cima. Não, é um problema sério e precisa de tratamento. Então, vamos na fé de que a depressão ela é vencida pelo amor de Cristo e que tudo vai dar certo. E busque ajuda, não deixe de buscar ajuda. Fale com as pessoas, fale com quem você ama, se desabafe, converse, que isso vai ajudar bastante na questão da depressão, a você ficar mais aliviada desses sintomas e até, quem sabe, é possível você se curar e se livrar disso, definitivamente, tá bom? Um abraço bem grande, foi muito bom estar com vocês. Qualquer dúvida é só entrar em contato. Tchau!